Abra sua Bíblia comigo em Hebreus, dá uma olhada. Hebreus, capítulo 1 de Hebreus. Que Deus tenha misericórdia de mim e de vocês ao trazer essa mensagem. Que o Senhor fale aos nossos corações, fale às nossas mentes, mexa com as nossas convicções. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar por esse tempo. Quando você abre Hebreus capítulo 1. Senhor, nós entregamos a Ti esse tempo. Ó Deus, é a Tua palavra aberta, é a revelação do Senhor, inspiração do Espírito Santo sobre homens escolhidos por Ti, ó Deus, para escrever o texto sagrado. Ó Deus, então abençoa-nos nessa noite, para que o nome do Senhor seja exaltado, seja glorificado, e a verdade, ó Deus, a revelação como ela foi proposta pelo Senhor, ela esteja clara para nós, sejamos iluminados pelo Teu Santo Espírito nessa noite e saiamos daqui mais edificados para a glória do Senhor. E que ó Deus, ó Pai, convencidos também pelo Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Diz assim o texto da palavra do Senhor, Hebreus capítulo 1, versículos até o 4 só. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o esplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Você tem noção do que é esse texto? Eu vou deixar um pouquinho. Alguém conhece uma escritora poetisa chamada Adélia Prado? Ela escreveu uma poesia, eu quero ler para vocês entenderem um pouco do que nós vamos falar. Adélia escreveu: o poeta ficou cansado, pois não quero mais ser teu arauto, já que todos têm voz, porque só eu devo tomar navios de rota que não escolhi. Porque não gritas tu mesmo a miraculosa trama dos teares, já que tua voz reboa nos quatro cantos do mundo? Tudo progrediu na terra e insiste em caixeiros viajantes de porta em porta a cavalo. Olha aqui, cidadão, repara, minha senhora, neste canivete mágico, corta, saca e fura, é um vaqueiro completo. Ó Deus, me deixa trabalhar na cozinha, nem vendedor, nem escrivão, me deixa fazer o teu pão. Filha, diz-me o Senhor, eu só como palavras. Filha, diz o Senhor, eu só como palavras. Adélia escreve o drama do escritor. E ele é como um caixeiro viajante que fica de porta em porta anunciando suas convicções, como quem vende um faqueiro uma porta, um canivete, uma enciclopédia. Eu já sou velho o suficiente para baterem na minha porta para venderem a enciclopédia britânica. Meus pais eram indultos, não compraram, mas já vi esse povo. E o escritor é como este, fica de porta em porta, de coração em coração, tentando transmitir aquilo que crê. Assim é o pregador. O pregador sobe aqui, muitas vezes não é o texto que ele gostaria, não são notícias que ele gostaria de dar, e ele vai de porta em porta, de coração em coração. Mas chega uma hora que o poeta ele se cansa, e no caso da Adélia, ela fala: Senhor, cansei de ser teu poeta, cansei de ser o caixeiro viajante, me coloca na cozinha, me coloca para carregar panela, lavar prato, me coloca para fazer o teu pão. Mas o Senhor responde: eu só como palavras. É como se o Senhor fala: o meu alimento não é feito de obras, mas é feito de palavras.
A primeira frase de Hebreus, capítulo 1, versículo 1, é talvez uma das frases mais importantes do Novo Testamento, junto com outras. Não que alguns livros são mais importantes que outros, mas algumas mensagens elas são muito mais importantes, ou muito mais claras, muito mais evidentes, ou sem elas muita coisa falta. É como se faltasse uma estrutura para um prédio. E essa primeira frase, ela é fundamental. Havendo Deus outrora falado. Por que ela é importante? Porque nós vivemos numa sociedade em que cada um tem a sua ideia do que é verdade. Nós vivemos numa sociedade em que nós não cremos mais na existência de Deus. Vivemos numa sociedade que rejeitou o divino, rejeitou o sagrado, e cada um tem suas próprias convicções e ideias, e faz aquilo que lhe dá na telha. Então, se existe um Deus, pensa essa sociedade, ele vai falar. E o que Hebreus 1 faz? Tendo Deus outrora falado. Não há desculpa para o homem dizendo que Deus não falou. Se Deus existe, ele vai falar, ele falou. E é muito interessante, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Não foi uma, não foi duas, não foi três, foram miríades de vezes, e de maneiras diversas. Não é que Deus vai aparecer para você como apareceu para Daniel, para Ezequiel, para tantos outros. Isso ele fez para os profetas, e ele colocou os profetas para falar para o seu povo. São palavras que Deus usa. O seu Espírito Santo escolheu homens a quem inspirou para produzir palavras. A matéria-prima que Deus usa é palavra. Nosso Deus é o Deus da palavra. Não é à toa que nós chamamos isso de a palavra. Não é à toa que o Filho de Deus é chamado de a palavra. Logos, o verbo. Porque verbo é a palavra que denota a ação, não é o substantivo. Não é um pronome, é o verbo. O verbo na frase denota a ação, é ele que faz, é ele que acontece, é ele que dá a cor para a frase, que dá sentido para a frase, que transforma a frase em algo substancial, é o verbo. E João chama Jesus, o Filho de Deus, de o Verbo encarnado. É maravilhoso isso, é espetacular isso, porque nosso Deus é um Deus que fala. Nosso Deus não está silente, nosso Deus nunca se calou, Ele sempre falou. Ele trovejou sobre o monte Sinai para Moisés e desceu fogo e fumaça e fumo, mas Moisés precisou colocar isso em palavras para transmitir ao seu povo. Às vezes tem religiões ou tem igrejas que querem aquela demonstração de poder sobre eles, mas não é isso que Deus quer. Deus quer a palavra, porque a palavra traz todo o sentido, traz toda a propriedade, todo o conteúdo que é necessário para compreendermos todo o propósito de Deus, todo o drama de Deus, toda a criação, a queda, a redenção e a consumação de todas as coisas. É ali que Deus nos direciona, é ali que Deus nos conta a nossa história. Eu acho muito interessante, tem alguns textos. Olha só, Jó 26, e aqui nós temos algo interessante. Jó 26, Jó está pensando, Jó está naquela situação, ele perdeu todos os seus filhos, perdeu todo o seu gado, todas as suas propriedades, e ele está sentado num monte de cinzas, com andrajos de roupas, com caco de telha se coçando as suas feridas. Ele está falando a respeito da revelação de Deus, e ele fala assim no versículo 14 do capítulo 26: eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos, que leve sussurro temos ouvido dele, mas o trovão do seu poder quem o entenderá? Por que Jó escreve desse jeito? Por que Jó pensa desse jeito? Um outro interessante é Jeremias, capítulo 23, versos 18 e seguintes, diz assim: porque quem esteve
no conselho do Senhor, e viu e ouviu a sua palavra. Quem esteve atento à sua palavra e a ela atendeu? Eis a tempestade do Senhor, o furor saiu, e um redemoinho tempestuou sobre a cabeça dos perversos. Não se desviará a ira do Senhor até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, contudo profetizaram. Mas se tivessem estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo, e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Jeremias está falando que existe um trovejar da voz de Deus. Só que se os profetas estivessem atentos de fato ao que Deus queria falar, teriam passado o correto conselho de Deus ao seu povo. E o seu povo agora está sendo levado cativo, porque também os profetas prevaricaram, não cumpriram com aquilo que era a sua função diante de Deus. Mas por que isso? Porque Deus nunca deixou de falar. Só que a revelação de Deus, ela é progressiva. Jó, quando fala que não entende o que Deus está querendo falar, nós temos sussurros, ouvimos sussurros dele, é porque a revelação ainda era incipiente. Desde a promessa até a consumação há revelação, mas a cada etapa ao longo da história do povo de Deus, a revelação vai sendo progressiva. E ela tem um ápice, tem um auge, e quando ela é? Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Jesus, ele é o auge, ele é o ápice, ele é a revelação definitiva de Deus. Toda a revelação anterior apontam para Cristo. Está apontando para o Cordeiro de Deus, está apontando para o Filho de Eterno de Deus, está apontando para o Redentor de todas as coisas. Aí vem João, abre João, aí você pode abrir o texto um pouco mais lá. Olha aqui de João, capítulo 1, versículos de 1 a 14. No princípio era o Verbo. João começa falando, olha, este que está agora, de quem estou falando agora, já estava lá no princípio de todas as coisas, no princípio, lá quando Deus falou haja luz, lá ele já estava, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aí vem algo novo, o próprio Verbo, a própria palavra de Deus reveladora é Deus, Ele é o Senhor, e estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, esse é o Batista. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A própria vinda do Filho de Deus, o Emanuel, o Deus conosco, é Deus se assentando na mesa com você,
É Deus comendo do mesmo pão que você come. É Deus tomando da mesma água que você toma. É Deus dormindo nas mesmas camas que você dorme. É Deus andando pelos mesmos caminhos coerentes que você anda. É Deus sentindo o mesmo sol abrasador sobre a sua testa. É Deus conosco. Ele é o ápice da revelação de Deus. Quando lá no Éden a queda se fez, Deus já fez a promessa de que haveria um redentor, de que haveria que iria sarar a chaga do pecado e que iria reunir o homem novamente com Deus. Bastava crer. Bastava. Então ele fala que, havendo Deus falado outrora, muitas vezes, gente, era miríades de vezes, e de muitas maneiras. Teve profeta que sonhou, teve profeta que teve visão, teve profeta que teve que ouviu vozes, viu coisas do céu, mas ele teve que escrever ou falar. De muitas maneiras. Ou escrever em poesia, escrever em narrativa, escrever em parábola, escrever em conto, A Bíblia é um livro de literatura, se você souber. Tem vários estilos literários aqui. Escrever de diversas maneiras, para que se entendesse. Então Deus está se fazendo entender desde quando as coisas foram criadas. E o ápice da revelação de Deus está em Cristo. Só que não há mais revelação a partir de Cristo. Ele é a revelação definitiva, completa. Ele é a plenitude da revelação de Deus. E em Cristo, toda a revelação anterior é nada. Tamanho é a sua glória, a sua magnificência, o seu poder, a sua majestade. Ele é o próprio Criador de todas as coisas. Ele é o sustentador. Ele é aquele que sustenta toda a criação, os universos, aquilo que os telescópios estão olhando, galáxias distantes. Quem é o sustentador? É o Senhor Jesus Cristo, que é o Criador e sustentador de todas as coisas. As estações estão aí, o dia e a noite, o sol todo dia aparece, a lua aparece, as estrelas aparecem, o rio desce da montanha para o mar está sempre ali, as ondas sempre vêm. Por quê? Porque o nosso Senhor é sustentador de todas as coisas. Só que Ele não só é o sustentador, Deus mesmo o fez herdeiro de todas as coisas. Toda a criação lhe pertence. Consegue entender isso? Que tudo lhe pertence. Ele é dono de todas as coisas. E Ele mesmo fez todo o universo. Ele tem uma frase que é maravilhosa aqui em Hebreus, Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser. Do ser de quem? De Deus. Ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do ser de Deus. Ele é Deus. Não há nele sombra de variação. Ele não é nem um pouquinho menor, nem um pouquinho menos poderoso, nem um pouquinho menos Deus, nem um pouquinho menos capaz. Este se fez homem. A revelação de Deus, o Verbo encarnado de Deus, veio habitar com você. Ele andou nos mesmos caminhos que você anda. Ele criou todas as coisas, sustenta pela palavra do seu poder. Mas depois de ter feito a purificação dos pecados, que é ter andado nessa terra aqui como homem, ter sido levado ao madeiro, morto, crucificado, sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, olha que interessante, Ele assentou-se à direita da majestade, ou seja, do próprio Pai, nas alturas, tendo tornado-se tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Não há anjo que lhe seja comparável, porque não os próprios anjos são criaturas das suas mãos. A coisa maravilhosa de tudo isso é que Jesus se assentou ao destra do Pai como homem.
Ele não foi homem só enquanto estava aqui. Jesus mantém as duas naturezas, completamente homem, completamente Deus, à destra do Pai. E Ele intercede por você. Ele é o seu Paracletos. A melhor palavra em português para isso é advogado. Advogado abrange tudo que é Paracletos, mas é a melhor palavra. Ele está lá, agora, intercedendo pelo seu povo, intercedendo por aqueles que creem em seu nome, intercedendo por aqueles que confiaram, depositaram sua fé no enviado de Deus, no Verbo encarnado de Deus. Tem um outro texto que ele exemplifica bastante, Colossenses, é de Paulo, o escritor de Hebreus. Não existe consenso, mas olha o que diz Colossenses, capítulo 1, versos 13 em diante. Diz assim, você vai ver a semelhança desse texto. Ele, Pai, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este, o Filho, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por Ele, por meio dele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o sustentador de todas as coisas, nada existe se não for por Ele. Ele é o cabeça do corpo da igreja, Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Ou seja, Ele é o primeiro de um corpo glorificado que a sua igreja vai receber depois. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Jesus é pleno em todas as dimensões possíveis, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, o pleroma de Deus, a plenitude da divindade está em Cristo, e que havendo feito a paz essa judicial, você é culpado, você é réu de morte, mas Jesus, Ele é o advogado que está e se fez diante de Deus, Ele pagou o preço, então Ele fez paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Toda a criação vai ser reconciliada com Deus em Cristo. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo de sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis, irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouvistes que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. O que o autor de Hebreus está falando, que parece com aquilo que Paulo já escreveu, que parece com aquilo que João também já escreveu, e que outros também lá atrás já anunciaram na revelação de Deus, é que o Senhor Jesus, Ele tem primazia sobre toda a criação, Ele tem primazia sobre todos os anjos, Ele tem primazia sobre todas as coisas, Ele está assentado à destra de Deus, Ele já fez paz judicial da nossa culpa para com Deus, Ele nos reconciliou com o Senhor e agora intercede por você. Então, se o homem fala, Deus nunca mais falou, eu não sabia, então Deus falou, Deus outrora falou aos pais pelos profetas. Que pais? Abraão, Isaac, Jacó, são nossos pais na fé.
Nós somos herdeiros, nós somos filhos de Abraão pela fé. Deus prometeu a Abraão um dia ele contar as estrelas do céu, ele não conseguia contar a areia do mar, não conseguia contar a areia da praia. Ele falou assim: vai ter filhos como isso. São filhos da fé. Somos nós. Somos parcela desse povo. Então nessa noite, se você entrou aqui, Senhor, eu preciso de uma revelação, eu preciso de um quê? Falta um, né? Não falta. Sinto em dizer para você, ou com grande alegria eu digo para você, não falta nada. Não falta nada. Se você insiste em rejeitar, porque parece que está faltando algo, falta um reflexo, falta um flash de luz, falta um anjo descer, falta o mar se abrir, não falta. Digo para você, não falta. Jesus, ele é o ápice da revelação de Deus. Não há outra revelação além dele. Ele é a completitude daquilo que Deus quis falar. Então nessa noite, eu quero que você se apegue a isto, que Deus já falou e tem falado ao longo de todos os séculos, desde a criação. Só que em Jesus a coisa toda se cumpriu. Nós temos o privilégio de pegar a revelação inteira, completa. É interessante que justo em Hebreus, capítulo 11, fala de uma grande nuvem de testemunhas, né? 11, 12. De uma grande nuvem de testemunhas a respeito de nós que podemos correr pela fé. E devemos nos embaraçar de tirar tudo aquilo que impede de nós andarmos a carreira da fé. Porque eles creram sem ter a revelação completa. Eles esperaram sem saber qual era o fim dessa revelação. Sabia que Deus ia prover a salvação, a redenção, mas não sabia como ainda. Não tinha toda a revelação, não tinha Jesus revelando-se para eles. Se fazendo um homem, andando entre eles, comendo o pão que eles comiam, sofrendo as suas dores, sendo traído e morrendo na cruz. Mas nós passamos por isso. Eu não sei o tamanho da sua dor, do seu desafio, não sei o tamanho a dimensão da sua vida, né? Tem um poeta brasileiro que fala, né? Cada um sabe a dor e a alegria de ser o que é. Mas Jesus sabe. Jesus sabe. Ele experimentou. Ele não experimentou talvez exatamente a mesma coisa que você, mas ele sabe o tamanho da dor. Ele conhece exatamente. E ele advoga por você junto do Pai. E ele é aquele que disse para os seus discípulos, enquanto estavam aqui, que não tomaria de novo do fruto da vide, não ser naquele dia, junto do Pai. Ele reservou algo para o seu povo. Ele está esperando um por um. Jesus é aquele que, quando Estevão, o primeiro mártir da era cristã, era apedrejado, diz que Estevão viu os céus abertos e como algo reluzente, como um homem, mas reluzente, de pé à destra do trono. Jesus se levantou de pé para receber o seu. Ele está sentado à destra de Deus, mas ele ficou de pé para receber Estevão. Eu sei que é difícil, mas pega o tamanho da sua dor e deposita aos pés deste que é a completitude da revelação de Deus para te salvar. Confia. Hebreus é uma carta, aliás, tem teólogos que falam que não é carta, é uma série de pregações, porque não tem introdução, ele começa assim. Não fala, os santos né? Muito provavelmente Hebreus foi escrito da Itália, muito provavelmente da Itália, para o povo que estava, os crentes judeus que viviam em Jerusalém, muito provavelmente. Mas não é certeza. De escrever Hebreus era dar esperança. Porque pensa, qual o maior motivo de esperança? Você sabendo que existe o Deus, e este Deus está falando já há séculos e milênios, e Ele revelou-se completamente, definitivamente para você.
Qual o maior motivo de desesperança do que não saber, ou saber que não existe revelação, que não existe Deus, que tudo que você tem nessa vida é essa vida aqui? É o que diz os nihilistas, que é o absurdo da vida, porque não creem na existência de Deus. Mas você tem motivos para crer, e que esse Deus se importa tanto, que se revelou desde a criação e completou sua revelação em Cristo. Então nessa noite, eu quero que você pondere no seu coração quais são as travas do seu coração, quais são os motivos que te impedem de crer, quais são os motivos que te impedem de se apegar. Talvez você seja precavido demais. Você quer mais uma razão, você quer mais um motivo, você quer mais uma justificativa. O Senhor já se revelou para você. O Senhor já enviou o seu Filho, Ele morreu por você. E você está insistindo em não crer. A única condição para aqueles que sentarão à mesa do Senhor é confessar o nome deste que é a revelação de Deus. Confessar ao Senhor: eu sou pecador, eu estou afastado, Senhor, mas eu creio que essa revelação, Deus encarnado, veio por mim. Eu confesso Ele como Deus, Senhor de todas as coisas, entregar a sua vida a Ele. Talvez você tenha muitos anos de igreja, mas você talvez seja como a Adélia Prado. Você está na cozinha, você acha que o que Deus quer de você é pão. Você acha que Deus quer de você é lavar panela. Você acha que Deus quer você na vida cristã é fazer coisas. O que Deus quer de você, que você creia e confesse. Abra sua boca e confesse Jesus, o Senhor da sua vida, e se entregue a isso. Nosso Deus é um Deus que come palavras. Ele espera a sua confissão, e confissão se fala em palavras. É muito interessante o Salmo 15 que o Guilherme está pregando, dando aula para a gente, espetacular. Fala sobre falar a verdade. Nós só sabemos se aquilo que nós cremos é verdade se nós falarmos. A pessoa nunca é bom, a pessoa calada parece boa, mas enquanto ela não fala, não se sabe o coração de fato dessa pessoa. Enquanto ela não põe para fora diante de Deus quem ela é, reconhecendo quem Deus é, a sua vida não está resolvida. Você precisa falar com o seu Deus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Jesus precisa ser maior que as suas dificuldades, maior do que o seu orgulho, maior do que a sua prepotência, maior do que a sua soberba, maior do que a sua autossuficiência, maior do que a sua capacidade. Jesus precisa vencer você, e você precisa se render a Ele. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, nós confessamos o Senhor Jesus como nosso Senhor. Ele é o autor de todas as coisas, Ele fez todas as coisas, mas Ele também quem consuma a nossa fé. É Ele quem nos une a Ti e nos reconcilia a Ti, Senhor. E Ele está agora à Tua direita, advogando por nós. Ó Senhor, quão maravilhosa é essa esperança, quão maravilhosa é essa esperança. Ó Deus, de podermos encontrar com nosso Senhor, aquele que nos comprou, que nos ama profundamente, ao ponto de descer, ó Deus, se fazer homem, ó Deus, e ainda permanecer homem por nós, morreu e ressuscitou por nós, e nós te louvamos por isso, Senhor. Que o Teu Santo Espírito trabalhe os corações, Senhor,
Quebra a pedra dura do orgulho, da soberba, do preconceito, ó Deus, tira de nós, Pai, aquilo que nos impede de fato de confessar o Teu nome, o nome do Teu Filho, Senhor, todas as coisas. Ó Deus, que nessa noite, ó Deus, perturba o sono, ó Deus, dos incrédulos. Perturba, Senhor Deus, ó Pai, transtorna a paz, ó Deus, dos incrédulos. Não nos deixe pacificados, Senhor, se nós não estamos confessando adequadamente, ó Deus, ó Pai, a nossa fé em Ti. Não nos deixe, ó Deus, ó Pai, tranquilos. Perturba de fato, Senhor Deus, ó Pai, até que aqueles que estão longe de Ti te confessem como Senhor e Salvador de suas vidas, ainda que haja tempo, enquanto é tempo, ó Deus, porque haverá um dia em que não haverá mais tempo. Ó Deus, faz isso conosco, Deus, ó Pai, trabalhe a sua igreja, que sua igreja, ó Deus, deposite a sua esperança em Ti, ó Deus, ó Pai, suas dificuldades, suas dores, suas enfermidades, ó Deus, mas também suas esperanças. Nós louvamos a Ti, Te glorificamos, em nome de Jesus. Amém.